da terra passada, e o mar já não existia. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: aqui, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E me disse: escreve, porque estas são verdadeiras e fiéis. Disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora vamos lá para Lucas 16 rapidinho, para a gente entender. Lucas 16, a partir do 19. A parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola Jesus contou um pouquinho da eternidade. Como que vai ser depois que cada um de nós morrermos? Ou a gente vai estar num lar, que é Jerusalém celestial, que nós vemos primeiro, ou nós vamos estar no inferno. Diz assim: ora, havia um certo rico que vestia-se de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mora na água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste em tua vida o bens e Lázaro só os males? Agora este é consolado e tu é atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem tampouco os de lá para cá. E ele disse: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, na casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos. Isso aqui que me chama a atenção, irmão. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venham para este lugar de sofrimento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. Disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Amém, meus irmãos? Amém. Primeira coisa que eu queria deixar para a nossa meditação é Hebreus 9, 27. A Bíblia diz que ao homem é destinado uma vez a morte, e depois disso vem o juízo. Quando alguém morre, quando alguém desce à sepultura, o juízo chega sobre aquela pessoa. E nessa noite eu quero que você seja fiel até a morte, para que você receba a coroa da vida eterna. Eu já queria deixar bem claro para a amada igreja que quem está no inferno agora, ele lembra, porque a Bíblia diz que Abraão vira para
para o rico e fala assim: lembra-te que tu recebeste os bens em vida e Lázaro somente os males. Primeira coisa, quando alguém morre e vai para o inferno, ele não perde a consciência. A pessoa sabe que está ali e por que está ali. E a Bíblia diz, irmão, que ele olhou e viu Abraão e Lázaro no seu seio. Segunda coisa, quem está no inferno enxerga. A Bíblia diz que no inferno, Mateus 10, 28, que ao homem, perdão, eu perdi aqui. A Bíblia diz que para nós não temermos aquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que depois de matar o corpo e a alma, tem o poder de lançar no inferno. Eu sei que essa mensagem vai ser um pouco dura, mas é uma mensagem que vai falar sobre a eternidade. Eu estava aqui ligado com Deus, olhando para a igreja, falando: Deus, o que a igreja precisa ouvir? E quando o ministério estava louvando, há um temor sobre mim, e Deus falava comigo: fala sobre o céu e fala sobre o inferno, porque é a maior realidade da nossa vida. Esse mundo aqui, ele não é tão real quanto parece, quanto o mundo vindouro. Porque depois que a pessoa morre, tem muitas frases de Satanás que são ditas: fulano morreu, descansou. O inferno é aqui mesmo. Mas eu quero nessa noite nos alertar. Essa mensagem aqui, irmão, não é para amedrontar ninguém, não é para ninguém sair daqui desesperado, mas é para que a nossa realidade, que nós venhamos saber que existe essa realidade. No céu, né, como nós vemos em Apocalipse 21, eu acho lindo quando João diz que viu um novo céu e uma nova terra. Eu quero te dizer que é para lá que eu creio que eu e você iremos, para o novo céu e para a nova terra, que vai descer a Jerusalém celestial. O céu é um lugar maravilhoso que Paulo vai dizer no capítulo 12 de 2 Coríntios, que ele foi arrebatado até o terceiro céu e viu e ouviu coisas infalíveis que ao homem não é lícito dizer. Sabe por que Paulo não pôde falar sobre o céu? Porque Deus iria mostrar para João ruas de ouro, tudo que está no céu, irmãos, é maravilhoso. Mas, irmãos, aqui a gente nessa parada vê a tristeza do inferno. Porque imagine, a gente está aqui com sede, a gente pega a água, bebe, eu só queria uma gota. Peço, ô Abraão, que Lázaro olhe a ponta do seu dedo e venha e coloque na minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E ele falou assim: não pode. Há um grande abismo. Eu queria dizer nessa noite o seguinte: quem morreu agora e está no inferno, não tem mais a chance de sair de lá. Vai sair sim, e vai para o Apocalipse 20. Lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha que sofrimento. A pessoa vai sair do inferno, vai para o Apocalipse 20 a partir do 11, que a Bíblia diz que todos aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu tenho uma notícia para te dar: se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você se batizou, o teu nome está escrito no livro da vida. E não tem como ser apagado, a não ser que a pessoa se desvie da presença de Deus, que a pessoa vá para o mundo, aí o nome da pessoa eu creio que vai ser tirado do livro da vida. Mas aqueles que, a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte vai receber a coroa da vida. Não podemos desistir, porque isso é muito sério. Isso é muito sério, falar de céu, falar de inferno. Sabe por quê, irmão? Hoje em dia essa mensagem sumiu. Não se ouve falar de céu, não se ouve falar de inferno, mas eu quero te alertar nessa noite. Sabe por quê? Porque eu não quero ir para o inferno, mas eu não quero que ninguém aqui vá. Eu quero que todos nós venhamos morar na cidade santa. João diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda, irmãos, há mansões de ainda na nossa casa, Paulo vai dizer: deixa que se desfizer, temos mansões eternas nos céus. Então eu quero te dizer, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não reconheceu Jesus, Ele veio para morrer, para te dar a salvação, para te dar direito à vida eterna. Então entrega a sua vida para Jesus, para você morar conosco no céu, para você ir para as mansões celestiais. E aí, voltando aqui para a parábola,
Ele disse: filho, lembra-te, o 28, pois tenho 5 irmãos. Isso aqui me chamou muita atenção. 27, disse: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que me mandes à casa de meu pai. Ele estava no inferno e queria sair para a casa do pai dele. Olha o evangelista no inferno. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha para este lugar de tormento. Pensa comigo, irmãos, ele queria evangelizar depois de estar no inferno. E eu quero te dizer, irmão, tem muita pessoa agora no inferno, nesse momento, querendo ter essa oportunidade que eu e você de nos arrepender, porque no finalzinho diz assim: disse-me, o 30, não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-á. Já vou deixar bem claro uma coisa aqui para a gente já. Vou ser bem breve no que eu vou falar. Irmãos, depois que a pessoa morre, não tem como voltar. Eu vou deixar isso aqui porque isso vai se falar. Se você está sonhando com o teu pai, se você está sonhando com a tua mãe, se você está sonhando com alguém que já morreu, repreende que isso é demônio. Porque o diabo, ele conhece a fisionomia de cada pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios que Satanás, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Então, se você está sonhando que um parente teu voltou para te dar um recado, não acredite, porque isso não existe, não tem como. Olha o homem lá no inferno pedindo: pai Abraão, deixa eu sair daqui, eu preciso ir na casa de meu pai, avisar eles para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. Isso daqui me chamou demais a atenção. Ele estava no inferno, ele estava no lugar de sofrimento, e ele lembrou da família dele. Olha só que terrível, irmão. Ele estava lá, estava preocupado com a família dele. Isso me chamou muita atenção. Então nessa noite eu estou aqui, eu estou preocupado, porque ele tinha 5 irmãos, ele queria ir na casa do pai. E eu tenho vários irmãos aqui. E eu não quero que nenhum dos meus irmãos venham ir para este lugar de sofrimento. Talvez você nunca ouviu falar sobre o Evangelho, mas nessa noite eu estou aqui como profeta para te dizer que há 2 caminhos depois da morte. Há o caminho do céu e há o caminho do inferno. Qual lugar que você quer passar a tua eternidade que eu quero passar? E aí o finalzinho diz assim, 31. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, ouve Moisés. Nós estamos aqui como os profetas, que nós viemos nos arrepender dos nossos pecados, para a gente não ir para esse lugar de sofrimento, esse lugar de tormento, porque esse lugar existe, irmãos. Eu quero te dizer essa vez. Talvez você nunca ouviu falar sobre o inferno, você nunca ouviu uma pregação sobre o inferno, mas nessa noite eu vim te alertar. Eu não vim te deixar desesperado, eu não vim aqui fazer com que você saia do culto preocupado. Aquele pregador falou que o inferno existe, mas eu falei também que o céu existe. A decisão está na minha e na tua mão. Não está nem na mão de Deus. O pastor Marcelo sempre fala aqui, irmão: Deus não vai jogar ninguém no inferno. Eu mesmo me lanço no inferno e você mesmo se lança, ou a gente se lança no céu. A gente vê a história para a gente concluir dos 2 ladrões da cruz. Um virou e zombou de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele rejeitou a salvação estando diante do Salvador. E o que estava do lado direito falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E nessa noite eu queria dizer: qual ladrão que nós queremos ser? Aquele que se arrepende e vai para o reino dos céus, ou aquele que não se arrepende e vai para o inferno? Está na minha e nas tuas mãos a decisão. Então nessa noite, se você ainda não aceitou Jesus, entrega a sua vida para Ele. Seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, e você vai morar no céu. O céu, irmãos, é verdadeiro. Estou aqui pregando a Bíblia. A gente pode até não falar, não acreditou na Bíblia, mas eu creio que, segundo a Bíblia, ele está no inferno. Olias não acreditou na Bíblia. Quantos homens importantes não acreditaram que a Bíblia falava de Deus? Quantos ateus não acreditam na Bíblia? Irmãos, eu acho interessante que o diabo é muito inteligente. Ele faz a pessoa vivendo a vida dela como se só existisse essa vida, que vai vivendo, e vai vivendo, vai vivendo. Às vezes até dentro da igreja. A pessoa vai vivendo dentro da igreja, e às vezes no pecado, às vezes no adultério, às vezes na fornicação, às vezes na pornografia, sendo enganado por ele.
E aí chega naquele grande dia, que a pessoa acha que nunca vai morrer, ou que vai ter tempo de se arrepender. Mas o tempo é hoje. Jesus está voltando para nos buscar. E não tem como a gente agradar dois senhores. Ou a gente agrada a Deus, ou a gente agrada o inimigo. E quem nós estamos agradando essa noite? Nosso Deus ou ao diabo? Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. A igreja, a Bíblia diz que há alguns que não provarão a morte até que ele venha no seu reino com os seus santos anjos para buscar a sua igreja. Eu creio, irmão, que nós somos a geração que vamos ouvir o soar da última trombeta. Está tudo apontando. Está tudo. Os estudos, pode vir na escola dominical, os estudos com uns meses para cá, está falando do arrebatamento, está batendo na tecla. Tu liga tua televisão a pregação sobre arrebatamento. Isso tudo está apontando para a volta de Cristo. E que nós possamos, irmãos, estar preparados. Sabe por quê, irmão? Não vai dar tempo. Foi como nos dias de Noé. Bebiam, casavam, se davam esse casamento. Até que não perceberam e viram o dilúvio. Consumiu a toda. Bom, a geração de Noé não acreditou. Noé estava lá. O dilúvio vai vindo. O dilúvio vai chegando. Entra na água. E eu estou te chamando essa noite. Entra na água. Vem para Jesus. Que ainda dá tempo. Os bichos entraram tudo na água. E os homens não quiseram entrar. Mas nessa noite eu quero te dizer que há um lugar melhor. 21, 4 de Apocalipse, não vai ter choro. Pensa num lugar, olha que lugar bom, não vai ter choro. Por quê? Porque ninguém vai morrer, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter enfermidade. E aí, para a gente já finalizar, já vou entrar numa questão que Deus me deu em cima do mundo. Irmãos, crente fica doente. Lázaro morreu enfermo. Às vezes a gente pensa quando uma pessoa está doente, se você estiver com uma enfermidade, que a pessoa Jorge não passou por enfermidade. Quando a pessoa está doente, nem sempre ela está em pecado. É por causa do pecado. Pecado. Lá no jardim do Éden, entrou, sabe o que? O pecado e a enfermidade. Não era para a gente ficar enfermo. Não era para a gente pecar. E ali ele morreu, os cães vinham, lambiam ali as chagas que ele estava. Mas vê, irmão, quando ele estava na eternidade, não teve enfermidade. Não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver tristeza, depressão, ansiedade, não vai ter nada de ruim para o céu. O céu é um lugar que só vai ter alegria, só vai ter a presença de Deus. Imagina tu ver Jesus face a face, tu vê Deus. Nós vamos viver a plenitude do Espírito Santo naquele lugar. Aqui nós sentimos a presença, lá nós vamos estar o tempo inteiro com a presença de Deus conosco. Imagina poder conversar com Jesus, poder falar com Jesus. Então nessa noite eu te digo de nós nos voltarmos para Deus, né? Porque a gente vê nessa palavra aqui do livro do Lázaro. Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Não quero pregar isso aqui. Não foi porque ele era rico. Foi porque a riqueza dele foi o Deus dele. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ali o dinheiro foi aquilo que ele mais amou. O pobre não. E muitas das vezes é assim, muitas das vezes vamos ser sérios. O rico, ele tem tanto dinheiro, ele não queria saber de Deus, ele come bem, ele tem dinheiro para ir onde ele quiser. Muitas vezes ele não quer saber de Deus. Jesus falou, é mais fácil o cabelo entrar pelo fundo de uma cruz. Porque o rico entrar no irmão, vou te ser muito sincero, tá meditando. Vai ser muito difícil o rico ser salvo. O rico, eu digo, os ricos que não conhecem a Deus. Porque tem muitos cristãos ricos que eu creio que vão ser salvos. Mas é muito difícil, porque, irmão, o dinheiro dele é o Deus dele. Já viu como é que é difícil ele pagar? Tu vai lá dar o preço do serviço. Ah, então, não tem como abaixar, não, porque o Deus dele é o mamão. Mas nós não, nosso Deus é Jesus Cristo. Que morreu na cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Então que nós possamos, irmãos, se você precisa de Jesus, esta é a noite. É a noite dele mudar a sua história, é a noite dele mudar a minha história. Que nós possamos, irmão, chegar até Deus. Porque está acabando o tempo. O tempo está se findando. Jesus ele está voltando. A Bíblia diz que ele tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igreja. O Espírito ele está avisando a igreja. Profetas têm sido tomados nessa igreja e falaram, cara, a última trombeta mais suave. Os irmãos têm observado 3 guerras direto lá em Jerusalém. Teve uma guerra, acabou com outra, deu só uma guerra em cima da outra. Jesus falou, ouvido de guerra e rumores de guerra. É para a gente olhar para lá, para Israel. É o relógio do mundo.
E a gente vê como é que o povo quer destruir aquele povo. Mas eu quero te dizer que a nossa alegria está chegando. Levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. E a Bíblia diz em capítulo 3 de Jó, dia da decisão, porque o dia do Senhor está perto. E Deus falava muito comigo quando eu meditava em Jó sobre decisão. Irmãos, é tempo de decisão. É tempo de a gente sair de cima do muro, ou a gente vir para Jesus e ficar firme com Ele para ir para o céu, ou a gente vai perder a nossa salvação. Então, se você ainda não se decidiu, se você está vindo, o dia é hoje, não é amanhã. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente prega isso, não é para botar medo em ninguém. A gente pode sair daqui, irmãos, ter um infarto, morrer, ter um acidente, pode Deus falar, acabou, chamar a senha. E a morte é real. Nessa noite eu queria meditar também sobre a morte. Todos nós vamos morrer no dia, se Jesus não voltar antes. E se eu morrer agora, se os irmãos morrerem agora, para onde vai a tua alma? Eu queria te fazer a meditação. Para onde vai a tua alma? Tem um não sei cantar, mas tem um vida ou morte, fala, o João gosta de cantar, vida ou morte, para onde a nossa alma vai? Se a vida se filar agora. Porque, irmão, tem fôlego de vida. Entenda uma coisa, irmão, veio uma pandemia aí, matou um monte de gente, olha quanta gente morreu. A gente podia ter morrido. Por que nós não morremos? Porque Deus tem um projeto de nos salvar. Porque Deus tem um projeto de nos salvar. Porque se não tivesse, irmãos, ele já teria tirado o fôlego de vida e levado. Quantas milhões de pessoas morreram no mundo inteiro? E Deus não permitiu a gente ir. Saia daqui sabendo de uma coisa, eu concluo a minha palavra. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida. Deus nos levantou para ganhar almas para o reino dele. Eu e você somos quem Deus vai usar para o último avivamento que virá sobre o Brasil. Eu concluo a minha palavra deixando isso para os irmãos. Virá o último avivamento no Brasil antes do arrebatamento da igreja. Deus vai me levantar e te levantar para ir para outras nações. Se você tem sonhos de outras nações, isso aí está no coração de Deus. Porque Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Então, se você tem o desejo de ir pelo Brasil todo, Jesus falou aí, todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Ele mesmo disse, a promessa de Jesus: ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Jesus. Deus vai levantar a igreja do Brasil, irmão, para rodar as nações do mundo, para levar o Evangelho a todas as nações. Porque Mateus 24:14 vai dizer que antes de Jesus voltar, o Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as nações. E aí virá o fim. Pode ter certeza, irmão, Deus quer nos usar. Que a gente possa se colocar na posição, na brecha. Porque, irmãos, Ele não vai usar quem está lá fora, não. Ele vai me usar e te usar para ganhar quem está lá fora, quem está no mundo. E assim eu agradeço a oportunidade. Que acredita que Jesus vai voltar. Aleluia, se crê no arrebatamento da igreja. E nós sabemos que Satanás ele faz de tudo para pegar essas verdades e desmentir essas verdades. Desde o princípio, nós falávamos isso ontem aqui, desde o princípio Satanás faz isso. Aleluia. Quando ele chega para Eva e disse: Deus disse que era para vocês não comer do fruto da árvore. E ela disse: não, Ele disse para a gente comer, aleluia, do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não. Porque se comermos, morreremos. Satanás diz: não, se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão, aleluia, agradecer igualzinho a Deus. Ou seja, desmentiu as verdades de Deus. Aleluia, aleluia, ainda é o projeto dele ainda é o plano dele no século 21. Essa mensagem foi pregada. Talvez, aleluia, o inferno está dizendo assim na mente de alguém: o inferno já é aqui, já não tem mais salvação. Tem sim, Jesus está voltando. Quem acredita nisso? Ele está voltando, Ele está dando tempo para a igreja, Ele está dando tempo para a noiva se consertar com Ele. Eu queria que você se colocasse de pé comigo nessa noite. E só tem um jeito.
existe guerra, já vem desde o início, sim. Mas o Evangelho, quando tiver a vinda de Cristo, o Evangelho vai ser pregado nos 4 cantos da terra. Hoje, se nós estivéssemos fazendo esse culto hoje, e tivesse uma rede social aqui agora, talvez países que nós não podemos chegar por causa da perseguição ao Evangelho, a mensagem chegava. A mensagem de salvação chegava. Então está perto de Jesus voltar, porque o Evangelho está sendo pregado. Só que tem pessoas que não querem esse Evangelho, tem pessoas que não aceitam esse Evangelho, elas querem ainda experimentar algumas coisas desse mundo. Mas melhor que está nesse mundo é o céu nos esperando. É tão verdade que o Evangelho está se cumprindo a mensagem dele. Porque eu não sei se você está observando, mas hoje o certo é errado e o errado é certo. O certo é errado e o errado é certo. Quando você quer ser certo demais ou justo, alguém está dizendo, está errado. Quando você está errado demais, alguém está dizendo, está certo. Deixa eu viver assim. Vida leva. Assim mesmo, meu Deus. Vida leva eu. Vida me leva e vida leva eu. Deixa eu liberar algo nessa noite. Jesus não fez o inferno para mim e para você. Eu não sei se eu ouvi isso aqui. Jesus não fez o inferno para mim e para você. Ele fez o inferno. Aleluia, glória a Deus, porque Satanás quis ser maior do que ele. Quis esmagar o trono dele. Então o inferno não é para mim e para você. Só tem um jeito de nós sairmos lá, entregar a nossa vida para Jesus. Ser ele como único, o suficiente salvador da nossa vida. Entender que ele é o plano da salvação. Ele é o nosso eterno. Ele é o, aleluia, glória a Deus, ele é o único. Ele vai voltar, quem acredita nisso? Amém. Eu queria, dessa noite, aqui. Tem alguém nessa noite que ainda não entregou sua vida para Jesus. Que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus. Se tiver alguém, já vem correndo aqui para frente. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. O inferno foi provado. O inferno foi falado. Eu não quero falar. Cadê o primeiro que nessa noite talvez ainda não conheceu o plano da salvação? Cadê o primeiro que ainda nessa noite, aleluia, glória a Deus, agora que nesse momento que, aleluia, glória a Deus, o adversário, ele vai montar o adversário, ele vai trabalhar porque ele vai falar, não vai não porque você tem que deixar isso, não vai não porque você tem que abandonar isso, não vai não porque se você entregar a sua vida para Jesus, como é que você vai viver? Aleluia, vida verdadeiramente tem quem tem Jesus na sua vida. Nós somos livres para adorar o Senhor. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se eu não entregar, vem nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Talvez hoje é a última oportunidade. Hoje talvez é a última oportunidade que chega para você nesse convite. Talvez quando sair daqui a gente não sabe o que pode acontecer. Mas saindo daqui, muitas coisas podem acontecer. Uma das coisas que pode acontecer é Jesus aparecer nas nuvens para levar a sua igreja. E a igreja subiu para morar. O que adianta nós ganharmos esse mundo e perder a salvação? O que adianta nós sermos curados? Ser curado é bom, ser restaurado é bom, receber o milagre é bom. Mas o maior milagre é receber a salvação. Aleluia. O maior milagre é ver o nosso nome escrito no livro. Glória a Deus. O maior milagre nosso, aleluia, glória a Deus, é naquele dia, aleluia, glória a Deus, nós ouvimos
ouvimos a voz do Senhor dizendo: vinde bendito de meu Pai. Não é por força nem por violência. Só que a trombeta foi tocada através da pregação do nosso diácono Davi. A trombeta foi tocada, você foi avisado, eu fui avisado. Houve um aviso nessa noite aqui. Houve uma trombeta que tocou hoje, avisando alguém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você no céu. Houve uma trombeta dizendo assim para alguém: aleluia, a minha vida, aleluia, glória a Deus, a tua vida com Cristo Jesus, aleluia, ela é melhor. A tua vida nos planos de Deus é melhor. Os projetos que Ele tem para você é melhor. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Tem pessoas aqui que Satanás disse assim: aleluia, eu vou tocar na alma dele. Eu estou guardando ainda e não permitiu, porque ele tem um plano de salvação para tua vida. Glória a Deus. Domina a calabara, céu. Andai, ó céu, na graça. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Eu queria que a igreja começasse a orar comigo agora. Eu queria que a igreja começasse a entrar agora. Se desliga do céu, se desliga da terra agora. Já se manifestaram para fazer o som da tua viver. Aleluia, se desliga da terra agora. Se desliga da terra agora. Se desliga agora. Se desliga agora. Começa a orar agora dentro dessa casa agora. Começa a falar comigo dessa igreja agora. Começa a interceder agora. Em nome de Jesus, vai a igreja. Começa a igreja a orar. Começa a igreja a clamar. Começa a igreja a buscar nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, começa a orar do teu jeito. Começa a clamar agora do teu jeito. Vamos fazer a oração dessa igreja. Subir até o terceiro céu nessa noite. Vamos fazer a oração da igreja. Chegar até o céu nessa noite. O nome do Senhor é ser glorificado. O departamento começa a orar. Começa a abrir a boca. Começa a interceder. Deixa vocês mulheres para orar. O altar começa a interceder. A igreja começa a orar. Porque nós queremos que a oração é a chave da vitória. A oração ela move o coração de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, Pai amado, nessa noite gloriosa. Em nome de Jesus, eis aí a tua igreja orando. Eis aí a tua